Vamos falar de futuro? Meu nome é Augusto Carminati, eu estou aqui na Avocado Linhas Aéreas e Companhia Limitada, hoje para falar um pouquinho sobre futuro da comunicação. Vou trazer um futuro da comunicação com ninguém mais, ninguém menos que o Vitão, aqui da Avocado, que é copiloto, piloto aqui da Avocado Linhas Aéreas. Copiloto. Eu não gosto de estar na direção, porque se cair a culpa não é minha. Tecnicamente mas tudo bem. A gente vai descobrir um pouco mais sobre o futuro, uma perspectiva de futuro da comunicação em geral, né? Sobretudo o Vitão, que está nessa parte de gerenciamento de conteúdo, que toma conta dessa área do que gerar de conteúdo, de como gerar conteúdo. Então tem muito assunto para a gente falar sobre a porcaria que está o conteúdo produzido nesse planeta Terra hoje em dia. Tô brincando. Eu vou começar com uma pergunta muito básica. Primeiro eu quero agradecer. É uma honra estar no site. E eu não te agradeci também por você ter aceitado, cara. Cara, fica tranquilo. Eu estou muito feliz e muito agradecido já de estar aqui, porque eu sei que só passam pessoas que você admira nesse podcast. Exatamente. Então, não é diferente hoje. Inclusive, troquei a indumentária para ficar mais jovem. Eu gosto quando você vem com a gola rolê. Mas fica estiloso. Então, mas agora que eu troquei, é difícil eu... Não, mas você está muito elegante também com esse seu boné de jogador de beisebol. Que tem toda uma história. Tem toda uma história que a gente, aqui nos bastidores, a gente já falou dessa história. A gente vai fazer uma gravação depois dos bastidores, que são tão interessantes, até mais... Cara, os podcasts, assim, os bastidores dos podcasts, às vezes são mais interessantes do que o próprio podcast. Eu acho que toda produção de televisão, o bastidor é sempre mais... Eu acho que eu tenho essa perspectiva por aqui, pelo que eu vejo acontecer aqui. Tá. E rola segredos da... Bastante. Rola nomes, né? O que não pode falar no microfone, mas rola nomes que deixar uma câmera, o cancelamento... Rapaz, dá muito B.O. Uma câmera e um microfone, pegando só som ambiente, não precisa nem ser um som bom... Vocês fazem isso, né? Não, infelizmente não. Sim. Infelizmente não fazemos. É como vocês vão conseguir a aposentadoria de vocês. É por isso que a gente está monopolizando o Ribeirão Preto. Não, brincadeira. Todos os podcasts são gravados aqui. E aí vocês deixam a câmera em algum lugar. Não vou falar onde que fica, não. Tá. Não tô procurando. Mas não fazemos, só para deixar. Tudo uma brincadeira, não fazemos isso aqui. Aham. Tá bem. Então vamos começar. Vamos. Eu tenho a primeira pergunta que qual o futuro da comunicação para você? Cara, o futuro a comunicação, na minha visão, ela é evolutiva como tudo na vida. Uhum. Mas eu acho que hoje está sendo muito difícil as pessoas se comunicarem. Não sei se... Eu estava conversando com uma pessoa até a semana passada. Parece que o distanciamento... Semana passada não, foi ontem. O distanciamento na pandemia que aconteceu parece que dificultou a comunicação nas relações. As pessoas não conseguem se comunicar no dia a dia. Eu não sei se você passa por isso, mas assim, eu passo bastante por isso. De às vezes você falar com uma pessoa, não é nem você saber se expressar, mas as pessoas não conseguem se comunicar e se entender num denominador comum. Então, assim, cara, o futuro da comunicação, para mim, ele tá arriscado. Tá, assim... Mas é que você alega isso? Cara, eu não sei, assim, que nem a gente brincou dos conteúdos na internet, tá? Aquela coisa, tá? Aquela porcaria toda. E realmente, a maioria... Não, tá ótimo. A maioria tá, porque hoje as pessoas fazem sucesso sem precisar falar. E é legal isso até. Ok, mas não é somente falando que você se comunica. Sim. Então é bacana. As expressões, as danças, aquela coisa toda bacana. Mas falando especificamente de comunicação oratória, as pessoas, cara, não conseguem se comunicar mais. Eu vejo muita dificuldade nisso, cara. Beleza, eu vejo também isso. Eu tenho até algumas ideias do porquê que eu acho que isso está acontecendo. Por que você acha eu acho que é porque a gente entrou numa onda de... A comunicação exige quem está falando e quem está ouvindo. Perfeito. Ou falando e ouvindo, não necessariamente, né? Quem está reproduzindo a mensagem e quem tá recebendo a mensagem. Beleza, independente da forma, né? E hoje em dia a gente está adestrado a somente reproduzir, somente ser o agente ativo da comunicação. Porque eu falo, eu não escuto. Eu não me permito observar o outro. Para mim, isso vem também com
com rede social, com essa construção toda. Mas não sei se é só isso. É uma visão particular que eu ando tendo. Você fica incomodado quando alguém fala alguma coisa pra você que você não entende? Você fica incomodado no sentido assim, eu não entendi o que esse cara falou, mas eu preciso entender o que esse cara falou. É difícil acontecer de eu não entender alguma coisa. Tudo bom, desculpa. Me perdoa. Eu tô zoando. Me perdoa. Às vezes. Mas eu fico. Então, porque tipo assim, Mas hoje... eu pergunto. Então, mas hoje as pessoas não têm esse interesse. Elas não... Eu percebo, é que nem você estava falando, falta repertório. Falta... Muito repertório. Devido à leitura, sim, devido à leitura. As pessoas pararam de ler livros e focaram em caracteres, 148 caracteres, 140 caracteres. Mas nem isso mais, né? Nem isso mais. Porém, eu acho que essa falta de repertório é o que é o grande prejudicial da comunicação. Por quê? Cara, se você não tem repertório, como é que você vai criar algo novo? Ou como é que você vai sentar e ter uma conversa de 1 hora com uma pessoa? Como é que você vai conversar durante 1h30 com uma pessoa? Quem conversa 1 hora hoje? 1 hora inteira? Cara... No dia a dia a gente conversa. Pô, eu não canso de conversar com meus sócios. A gente bate papo, ou fala de coisas. A gente fala de coisas engraçadas e coisas sérias ao mesmo tempo, mas isso tudo é uma gama de repertório. Eu tenho um estilo, o Gabi tem outro estilo que eu digo de consumir conteúdo, tá? Uhum. O Gabi tem outro estilo, o Fernando tem outro estilo. Uhum. Então são conteúdos totalmente. O Fernando é o mais louco de todos, que ele consome conteúdos diversos. O Gabi eu conheci alguns e preferi esquecer. Dentro da área que o Gabi gosta ali, de criação, de audiovisual e tudo mais, ele também consome a sua parte nerd também, ele consome, então traz repertório. E eu, na minha parte de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de conteúdo, também trago isso para uma conversa. Então, a gente passa horas conversando. A gente fez um retiro uma vez. Mas quantos anos você tem? 29. Não parece, porque... O Gabriel tem quantos anos? 22. 23. Então ele é bem fora então, da ele tem alma de velho. Isso aí é um velho vestido de criança. É um Benjamin Butler, vamos dizer assim, de alma. Benjamin Button. O Button. Acho que é, né? Eu não sei, cara. Você fala inglês. Nem eu, mas eu acho que é o nome do... de botão, né? Botão? Button? Não de butler, de mordomo. Desculpa, então. Me perdoa. Eu vou embora daqui. Meu inglês é muito ruim, cara. Tá vendo a comunicação errada? Então falta repertório. Agressiva, né? Exato. Não é assim que fala. Então, assim, são essas 3 gerações. São 3 gerações que eu vejo. O Fernando tem 38, se eu não me engano. Eu tenho 29 31. E o Gabi tem 23. Então, são 3 gerações se comunicando. O Fernando tem uma mais experiência de vida do que eu, do que o Gabi. Eu tenho mais do que o Gabi. Só que, assim, isso não faz com que a gente não consiga se comunicar, porque a gente consegue ter repertório para se conversar mesmo com a diferença de experiências. Hoje em dia, as pessoas não têm repertório. O que eu acho prejudicial para a comunicação. E eu fico, né, com isso na cabeça. Tipo, não tem repertório, mas não tem nem indício de que a gente vai caminhar para voltar a ter. Porque o caminho é justamente outro. Né? E isso, mas beleza, você não precisa disso, porque o que você precisar, você pergunta antes para o Google, depois para o chat, depois para não sei o quê, e tudo se resolve. Só que você fica sem repertório a tal ponto que você não consegue se comunicar sem um gadget, sem alguma coisa, mas você se torna uma pessoa escrota, porque você vai se tornando até agressivo. Sim. Ao se comunicar, porque você se enche de si o tempo todo, e aí é difícil. O teu repertório é só o que você tem de você, né? Todo mundo está em si mesmado, e aí, beleza. Eu não tenho outras fontes de repertório, não tenho outras fontes de visão. Não tenho... Então, eu vou me enchendo tanto de mim que aí é muito fácil que eu fique irritado, que eu seja agressivo, que eu seja intolerante. Inclusive as pessoas que pregam super a tolerância. Né? Ou a pluralidade, a tolerância. Mas são pessoas que têm isso como papagaio. Falam porque ouviram e é legal. Vivem falando. Falando. Aí você pergunta um negócio, você fala uma coisa, ela nem ouviu o que você falou e passou 30 minutos. Você é incapaz de ouvir. Voltar a conversa e não consegue construir uma linha de raciocínio. Então eu acho isso muito zoado. Tava ouvindo esses dias, eu vi um corte esses dias. Um exemplo, antes de entrar nesse assunto, você sabe definir Deus? Mesmo se você não tem uma crença, não, você sabe. Tipo, se a pessoa pergunta pra você, Deus, fala assim, um ser
da religião, que representa isso, aquilo outro e tal. Você consegue definir, a sua perspectiva, você consegue definir Deus, certo? E aí, tava fazendo uma entrevista com uma influencer super famosa, tá? Falaram assim, em uma palavra, eu quero que é um bate-bola. Deus. Ela... e ficou. Não tinha nem vocabulário. Não sabia falar. Sabe? Tipo, aí a próxima pergunta, a próxima palavra, TikTok. Ai, minha vida, por que... Caralho. Você fala, mano, que isso? Tudo bem, não tô colocando, né? Tipo, não quero colocar na proporção. Mas, poxa, é uma coisa tão assim, eu acho que é simples, todo mundo já falou não é na nem vida. questão de ter fé ou não. Não é nem, é só falar a respeito. Tipo, usar vocabulário pra isso. Não, é isso que eu falo do repertório. Então, tava falando hoje até no podcast, as pessoas estão muito pueris. Sim. Tem um amigo que está lançando um projeto e ele fala, estamos cansados desse conteúdo raso. O que você vê hoje na internet é conteúdo raso. E é invencível. Como assim? Eu acho difícil que a gente vença... O conteúdo raso? O conteúdo raso. Cara... Porque o conteúdo denso não sobrevive. Eu tenho esperanças. Eu não. É que você é pessimista pra cacete, né, irmão? Toda vez que a gente conversa, alguém vai ficar desempregado. Certeza, toda vez. Eu falo, nossa, agora vamos ficar desempregados. Mas já criaram, eu estava participando do evento esse final de semana passada, que já estão criando novas profissões, que é designer de inteligência artificial. Ou seja, com certeza. Já estão entrando aí, então a galera não vai ficar desempregada. Alguém vai. E vai outro que não teria emprego, vai ter agora. Então, assim, você é pessimista, muito as pessimista. pessoas se adaptam, mas eu acho que... Não, com certeza, muita gente vai ficar desempregada. Isso aí, inclusive, se não tivesse chat também, ia continuar... É uma questão, sei lá, de mundo, assim. Uma coisa que me falaram na faculdade, quando eu fazia a faculdade de psicologia, a professora... Eu nunca fui um aluno exemplar. Nunca. Mais longe. Era tipo assim, não passei com 7, passava com 5. Porque tem a recuperação. Tá? Sim. Então, tipo, não passava de primeira, mas aí na recuperação caía para 5, passava. Então, eu sempre fui esse aluno. 3 passava. Vai ajudando, né? Vai ajudando. Não, põe o nome aí, cara. E assim, eu fazia parte de um grupo na faculdade, os mais inteligentes da sala. Eu não sei como é que eles gostavam de mim para fazer parte daquele grupo. Eram os pica. Cara, só tirava 9, ficava triste quando tirava 9,5. Enfim, eu tava nesse grupo. E, ali terminei a faculdade e tal, né? Fui até o 5º ano, entreguei TCC e tal. Só que teve uma aula que ficou muito marcada para mim. Que a professora tava falando assim, olha, gente, no consultório, no dia a dia, você precisa ter 60%, 70% de repertório e 40%, 30% de técnica, de conhecimento. E aí, quem foi usado para exemplo de conhecimento? A galera da minha turma. Sim. Sabiam pra caramba. Só que aí eu fui pego de surpresa, a professora apontou e falou assim, mas o Vitor, ele tem repertório. Porque ele é cheio das piadinhas, ele tem a sacada, ele tem um feeling rápido, ele pensa... Então ele falou assim, no consultório a gente precisa muito mais de repertório do que conteúdo. Eu falei assim, caramba. Falei, então na vida real, no dia a dia, estamos bem. E o que falta para as pessoas hoje em dia sobressaírem na internet é isso, cara. É esse repertório, o que as pessoas não têm. Mas como é que permanece? Porque tem dinheiro envolvido. Quando eu falo isso, não, ninguém faz conteúdo bom, tudo é muito pueril, eu concordo. Mas também tem gente fazendo coisa boa. Pra caramba. Tem muita gente fazendo bons com 200 seguidores às vezes, com 700 seguidores às vezes. Não, mesmo tem muita gente fazendo grandes influenciadores aí, tem gente que, não é fácil também. Não. E não é só uma coisa estúpida ou só uma coisa muito, muito, muito infantilizada, de só uma dancinha. Não, não estou falando que dancinha é fácil, até porque se fosse eu estaria fazendo, eu não sei fazer. Mas a gente não tem estrutura física. Eu não tenho aerodinâmica para fazer qualquer desse tipo de coisa. Não, eu admiro quem faça, tá? Porque. Eu não sei se eu admiro. Não, eu admiro as pessoas profissionais, tá? Sim. Eu não sei se você já pegou para ver também, na internet tem muito disso, diferença de dancinha do TikTok para coreógrafo. Você chegou já a ver algum vídeo desse tipo? Não. A diferença é gritante. Que as pessoas falam assim, ele é dançarino, ou ele é dançarina. Você pega uma coreógrafa também, cara. Anos-luz na frente, você fala, muito melhor. Só que a galera acaba confundindo. Tipo assim, o fulano é dançarina, ou dançarino.
Porra, beleza, mas aí você pega uma pessoa profissional daquilo, é o que a gente vai falar de conteúdo escrito, conteúdo produzido de vídeo. Você fala, pô, legal, o cara fala umas coisas bacanas. Beleza, só que aí você pega um cara que tem referência, que tem conhecimento, bagagem. você fala, caralho, irmão. É outra coisa. Exato. Então, tipo, eu acho que a sociedade num todo precisa, e eu acho que isso vai começar a acontecer, eu acho que já está começando a acontecer, de começar a filtrar. Hoje, sim. Eu acho que há 5 anos atrás estava engolindo qualquer coisa. Hoje não engole mais qualquer coisa. Não. Hoje, antigamente, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, 7 anos atrás, se vendia qualquer curso. Se vendia qualquer coisa na internet de curso e conhecimento e tudo mais. Hoje, não. Porque eu acho que as pessoas estão filtrando mais. Então, assim, por isso que eu tenho esperança. Eu vi um cara falando, cara. Aí eu olhei rapidinho pra ver quantos likes tinha aquilo, porque me deu desespero. Eu fiquei com medo de olhar e ter, sabe, milhares. Não foi o Red Pill, não, né? Não, eu nem sei o que ele era, cara. Ele era um, sei lá, todos pio. Assim, Todos pio junto. Tomou muita pio pra falar aquilo. Ele... Não é o cara do Campari, não, né? Não, ele falou o seguinte. Eu vou tentar lembrar. Tá. Ele falou, o Mar Morto... Ai, meu Deus. Ele não tem nenhuma vida, isso aqui. Já é mentira, tem algumas... Mas, enfim. Ok. Ele... Por quê? Porque todos os mares desaguam nele e ele não deságua em nenhum. Isso significa que se você só recebe, você não dá, você fica sem vida. Cara, eu falei, eu não sabia onde. Eu não sou geógrafo, não sou nada. Ô, amigão. Cara, eu falei, eu não sei. Aí eu falei, não, por favor, não tenha muita curtida nisso. Aí eu olhei, tinha lá umas, sei lá, 30. Final. É triste, ainda assim. Mas eu tô Vezes tem uma família grande. Família grande. Muito tio. Mas, meu amigo, pesquisa antes, cara. Só uma pesquisa, um mínimo, porque você vai falar uma merda, cara. Porque... Tava no estúdio de podcast? Tava onde? Tava no estúdio de podcast? Então, dava aquela impressão que ele tava na casa dele, sozinho, forjou um estúdio atrás dele, assim. Ah, tava falando direto pra câmera. Tipo, eu tive a impressão que ele tava falando direto pra câmera e fingindo que tava numa conversa. Entendi. Mas, de qualquer forma, isso tem muito. Né? Esse apareceu ali, eu falei, cara, põe assim, lago. 100% dos lagos não desaguam em nenhum lugar. Eles são, não sei se 100%, às vezes eu tô falando até alguma merda. Mas a questão do Tá vendo? Você vai se tornar isso. Mas eu não tô na minha casa. Eu posso parar você tá no estúdio. Não. Mas, o que eu quero dizer, ele se preparou. E eu não, eu tô falando que é uma merda, tô deixando claro. Pode mas ser se eu não uma me engano, merda. o Mar Morto é conhecido pela quantidade, pela quantidade de sal que habita Sal, nele. ok. Não é? Tem muito sal, então é difícil ter vida. Mas Exato. tem vida ainda. Sim. Vida... Aquelas, enfim. Sim. De qualquer forma. Isso aí é só dar um Google, né, cara? Então, porque ele se preparou. Tipo, eu tô falando uma merda aqui. Será? Que eu não então sei. aí que tá. Será que se preparou? Será que só quer uma curtida? Será que eles achou uma analogia legal? Isso aqui eu vou falar. Ele achou. Não, ele se legal, sentiu muito né? inteligente quando ele começou a falar. E eu vejo a alegria. Eu senti. Era o clímax da fala ele dele. Ele falou, era cara, ali, achei a minha... Eu vou viralizar, eu achei a grande lição que eu vou trazer para a humanidade, entendeu? Ele tava vivendo o dia dele. Você tocou um ponto importante também aí da questão de conteúdo e comunicação. Hoje as pessoas só querem falar para viralizar. Sim. Só para isso. Não estão preocupados com o conteúdo. Então é muito fácil que eu viralize com coisas absolutamente odiosas. Sim. Com coisas ruins, porque isso viraliza. Isso viraliza desde o Coliseu. Tipo, a gente volta os olhos para a desgraça muito facilmente. Tudo isso chama atenção. É natural. Não sei como, mas a gente sempre foi assim. Onde tem uma desgraça, a gente para olhar. E onde tem uma briga, onde tem uma... Então, é muito... no meio de tanta coisa, se eu entrego calmaria, eu não vou ser observado. Então, eu entrego caos. Sim. Ainda que seja algo para que todo mundo fale, olha que frase idiota que você está dizendo, existem milhões de lagos que não desaguam em lugar nenhum.
Não sei, pode ser que exista alguma. Eu não estou pesquisando, então eu não estou dando lição de moral, mas acredito eu, um lago, uma poça d'água. Às vezes um pequeno cozinho de água ali, onde tem tem peixe, tem vida. Não quer dizer que o lago que não deságua em lugar nenhum não vai ter vida, porque Você ficou bem revoltado. todos. Aqui, né? Eu fiquei Muito revoltado. Eu falei, porque é o mínimo de uma pesquisa que a pessoa pode fazer. É uma pesquisa a mais mínima Cara, possível. é assim, eu não julgo, porque às vezes a gente fala coisas que desagradam as pessoas. Mas assim, informação idiota também é Mas é foda. informação. Não, desagradar é ok. Sim. Mas trazer em formato de informação. Informação, eu não gosto de julgar conteúdo, porque, cara... Eu falo muita Eu merda. respeito- Todo mundo fala. Isso, eu também falo umas coisas que a galera também não concorda, mas Mas o mínimo de uma noção a gente precisa tomar cuidado. Só que hoje em dia, cara, do jeito que tá a internet, você acha que Então. precisa tomar cuidado pra falar? Fala daquela notícia que a gente viu da salsicha, que o cara falou da salsicha quando tem sal. Ah, você percebeu que a salsicha... Eu conheço. Não adianta. Essa tem uns 30, 40 anos. Eu ia tentar levar pra uma linha mais séria aqui, Rapaz, mas... eu tenho 40 anos de calçadão, vou pisar em chiclete. É verdade. Você tá... Não, eu sou... A gente não vai falar da notícia também que saiu, que tem uma cidade aqui no Brasil que não tem táxi também. Que não tem mais táxi na cidade. Eu conheço também. Então, você já foi lá pra cidade? Já. E não tem táxi mesmo, Não né? tem. Você vê. Foi o Frank que falou pra ele. Foi o Frank que te contou. E eu já conheci na época... Na primeira eu falei, eu vou fingir que... Foi o Frank, não? Não sei quem é Frank. Quem que é Frank? Pulando o tanque. Hã? Foi boa. Foi boa. Que comeu teu cu no tanque. Foi boa. Ganhou do Mário. Mas foi muito boa. A galera viralizou. Mas ele tá falando isso porque essa piadinha viralizou pra caramba. Então, tipo assim, aí que tá. Uma piada, beleza. Então, mas assim, mas são coisas idiotas como essa de quinta série que a galera tá levando pra um nível hard. Piada, ok. Todo mundo gosta de piada, da hora, Sim, piada sim, e tal. sim. Só que a galera tá. Aí que tá. Tipo, as pessoas estão querendo trazer tudo pro mundo viral. E o viral, cara. Como que você aparece se você não tiver dessa forma? Você tem 100 visualizações de qualquer coisa. Mas Por tem que você vai se necessidade? manter fazendo conteúdo? Mas então, tem necessidade? Não sei. Então, Mas- aí que tá. Peraí. quer Você se comunica pra quê? Então, aí é a pergunta-chave. Por exemplo, Vitão, por que você tem o Eu Odeio Meu Trabalho, fazendo um jabazinho aqui já? Aí eu pergunto pra você, por que você tem um podcast da Zite? Cara, tudo vai começar aí. Só que as pessoas hoje... Por que o conteúdo tá uma merda e a comunicação tá uma merda? Porque as pessoas querem ser famosas, elas não querem ser relevantes. Elas querem ser um Bora Bill. E aí, num podcast, acaba falando uma merda. E tem como elas serem relevantes sem serem famosas? Com certeza, cara. Com certeza. Existe muito mais chance de você ser relevante. Mas você é relevante pra quem? Se ninguém te escuta. Como assim ninguém te escuta? Não. Teu dia a dia, cara. Teu dia a dia. Se você produz conteúdo. Ok. Vamos para conteúdo de produção de conteúdo. Vamos lá. Não na comunicação do dia a dia. Se você produz conteúdo. Eu faço um podcast, eu faço... no caso de uma empresa que tem o conteúdo, ela produz para, de vez em quando, mandar para um cliente. Ela não precisa ter visualizações. Ela usa aquilo... Sim. Né, como um meio de comunicação direta. Agora, se você produz conteúdo para o mundo, né, e aí você espera e você não alcança ninguém. Não é que você não alcança o mundo, você não alcança ninguém. Não, é meio impossível hoje em dia, né? Mas vamos supor que você tem lá, você alcança 30 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas. Qual o sentido desse teu investimento de tempo, energia, grana, sabe, dessa... Posso usar um exemplo bíblico. Simples. Hum. Jesus influenciou ou pegou 12 pessoas para andar com ele. Olha o estrago que fez no mundo. Então, tipo Sim. assim, não é a quantidade com que você atinge, Mas- é com o quanto o Mas quanto a hora teu como Jesus conteúdo... terminou, não foi muito legal. Não foi. Não foi legal, não foi bacana, não. Mas assim, cara, é que eu não gosto de trazer pra pauta conteúdo bom. Tipo assim, Até porque não cabe a gente saber o que é bom e o que é ruim. Exato, mas eu não gosto de trazer pra pauta. É bom porque tem visualização. Perdão. Oh, imagina, cara. É pra acabar. Não. Quando não tá bom, ele tem esse alarme. É a segunda vez, não é isso.
Toda vez. Ele vai falar assim, Ih, tem que acabar, Vitão, então. Toda vez eu desligo, eu abaixo o volume e deixo aqui. Só que dessa vez eu fui mostrar a música pra vocês e deixei Deixou alto. A culpa é nossa, Gabi. É culpa de vocês. Mas eu não gosto de trazer pra pauta conteúdo bom com grande quantidade de view. É que nós linkamos a informação de que se tem muita visualização, o conteúdo é muito bom. Mas quantas visualizações teve o vídeo do Campari? Viralizou. Sim, forma inclusive o negativa. ruim viraliza mais. Exato, de forma negativa e tudo mais. É o caos e tudo mais. Mas beleza, um conteúdo bacana. O que viralizou recentemente, a Márcia Sensitiva, que ela falou a questão dos 10 milhões. Se eu te desse 10 milhões hoje, e só que se você Cara, não mas acordasse eu amanhã... vi muitas pessoas falando isso, a mesma frase. Exato, mas foi... Antes dela, em inglês. Ok, beleza. Ela usou um exemplo. Ela pegou alguém, gravou, ok. Ela estava no podcast, tal, gravou. Isso viralizou. Beleza, eu não vou definir que a Márcia Sensitiva, tudo bem, ela pode ser a melhor pessoa do mundo, mas eu não vou definir ela como uma... Olha, tudo que ela falar agora é lei porque ela teve 1 bilhão de visualizações. Eu não posso trazer isso para a pauta. Mas você... Acontece isso? Acontece muito. Por isso que eu falo assim, a gente está falando sobre relevância e quantidade. Então a gente precisa separar isso. Ser relevante, para mim, tá? Ser relevante numa comunicação não quer dizer que você vai atingir muitas pessoas, mas quer dizer que as pessoas que você vai atingir vai ter resultado. Sobretudo quando você está falando comercialmente. Quando você está falando de uma empresa, de uma... um hobby na sua vida, um projeto pessoal. Um exemplo, o Eu Odeio Meu Trabalho é um projeto pessoal. Vitão, você quer fazer sucesso com Eu Odeio Meu Trabalho? Cara, não é um objetivo primordial. Tá? Pode ser uma consequência. O meu objetivo é que as pessoas ouçam o meu produto, ouçam o meu podcast, ou ouçam aquilo que eu estou falando, e é que aquilo impacte ela de uma maneira diferente, uma maneira assertiva para a vida dela. Para impactar, ela tem que ouvir. Tem que ouvir. Eu preciso entregar isso. Isso. Não, você fez e não chegou. Porque você é impossível hoje em dia, cara. Cara, é impossível você fazer e não chegar. Tem muitos meios para você fazer e chegar. Não, mas tu já viu a nova edição que a galera tá fazendo nos vídeos? Que tu tá ouvindo um conteúdo de um podcast e embaixo tá aparecendo um joguinho que você fica acompanhando o joguinho e tal. E nisso tá rolando conteúdo ali, você tá olhando pro carro, fazendo, virando, não sei o que lá. Não sei se já caiu algum para você assim. Cara, então tipo assim, é uma forma de você prender o cara naquele conteúdo. Brasino. Deixa quieto. Não, porque... Do nada, né? Do nada. Não, porque ele tá lá, você tá vendo o conteúdo, com o joguinho. Não tem nada a ver, cara. É tipo assim, divide a tela, né? Isso. Então fica tipo, o corte de podcast no par de baixo é um vídeo totalmente diferente. Tem 2 vídeos rodando ao mesmo tempo. Um é conteúdo em cima e outro é um... Deus me livre. Então, só que então, eu tô falando formas de entrega, no caso, mas ninguém vai ver. Então, tipo assim, a forma que as pessoas também estão entregando hoje tá fazendo com que as pessoas se prendam no vídeo. Então tem meios que você faz pra pessoa se prender. Tá, eu entendo. Eu tô fazendo o advogado do diabo aqui no sentido de... O que a pessoa tá ouvindo? Você não consegue dividir tua atenção desse jeito, cara. A gente tá caminhando... Cara, a gente ficou a gente treinou pra isso desde quando surgiu o podcast. Eu acho que você não tá entendendo nem o podcast, nem o jogo, quem tá fazendo isso. Não, mas a gente treinou pra isso com o podcast. Você não ouve podcast fazendo outra coisa? Não. Não sei. Ouço, lavando louça. Então, tu tá fazendo 2 atividades ao mesmo tempo. Então, tipo assim, mas a louça o cara vem do jogo, tipo assim, você não tá jogando, o cara tá andando com o carro num lugar muito perigoso que você fala, vai cair isso aí. Só que em cima tá tipo, é um rádio, tá ligado? Mas isso me dá um pouco de desespero. Não, ok, mas eu tô falando que, tipo assim, você tá falando porque aí as pessoas sabem não que vai chegar. Elas vão ver o jogo, o podcast e lavar louça. Entendeu? E a gente vai ficar louco. Aí, ó, é isso. Traz aqui. Já vi isso. Eu já vi isso. É sobreposição. Cadê? Tá aqui na geral, ó. É isso que acontece. Tá, beleza. Agora eu entendi. Agora eu entendi o que você tá falando. E eu já vi isso, e agora eu tô entendendo, porque antes eu falava, por que fizeram isso? Por que eu tô vendo um áudio de uma coisa e esse vídeo da pessoa varrendo? Por quê? Aí você fala, é prazeroso você falar assim, ele vai conseguir chegar até o final e nisso o conteúdo tá sendo entregue. Mas que filha da putagem. Isso é muito... O Carminati já 10 minutos vendo, por que eu tô vendo? Que é isso? Não, eu fiquei realmente... um enigma. Que tem? Qual que é a relação do conteúdo com o que tá fazendo aqui embaixo? Eu saquei que, obviamente, que tinha algum enquete ali, alguma coisa pra me prender. Mas eu falava...
Será que Mas te era prendeu? muito- Não, eu fiquei vendo até o final, 10 minutos, eu não entendi. Foi 42 dias, mas foi muito aleatório. Como era muito aleatório, eu falei, cara, que bizarro. Mas essa eu tenho linguagem. Um pouquinho de toque, deixa eu só fazer isso aqui. Isso, obrigado. Mas agora, assim, essa linguagem caótica, e que eu chamo de linguagem caótica, porque, por exemplo, eu vejo. Eu cresci, eu nasci em 86, e aí eu cresci nos anos 90, onde a gente começou. Final dos 80, mas aqui no Brasil a gente começou a consumir linguagem videoclíptica. Videoclíptica é boa. É a linguagem picotada, né? Aham. Que você tá vendo ali O podcast. Não, você tá vendo uma música que tá falando de uma coisa e a cena pode estar falando de totalmente outra coisa. Um videoclipe. Sim. E ainda em vários recortes. Tem videoclipes onde você... De videoclipe mesmo, MTV, né? Onde você tem os recortes ali de diversas histórias separadas sendo contadas na mesma música, Perfeito. que às vezes tem nada nem a ver com cada uma daquelas histórias. Beleza. E a gente acompanhou. Não era assim antes. Antes, inclusive no começo dos videoclipes, eles eram uma narrativa só, tal. O que eu chamo, não é eu que chamo, isso já é um termo, a linguagem videoclíptica é essa linguagem picotada e tal. E eu vim com isso e eu achei que isso era o grande, né? A gente vinha com... Eu não sabia quando isso ia mudar na comunicação. Até que a gente chega a uma série, vocês devem ter visto, que é Midnight... Porra, eu esqueci o nome. The Midnight Gospel. Acho que é isso. The Midnight Gospel é uma série... Olha que louca. É uma série da Netflix. É uma animação. Não sei se está ainda, mas ela já tem uns 2 anos. Acho que é 2020. 3. Então, ela... traz uma história em cima na animação e essa história vai acontecendo, né, de um menino num planeta onde ele viaja para outros planetas, uma coisa meio Pequeno Príncipe assim, e ele vai vivendo uma história diferente a cada viagem que ele faz. Ele tem um mentor que acompanha ele, só que todo o áudio, inclusive as falas desse personagem nessa história bizarra em outros planetas que ele está vivendo, é de um podcast que existe, não sei se existe ainda. Então, por exemplo, eu acompanhei um dos episódios que é o mais lindo, porque é bonito. Porque assim, ele tá lá matando monstros, tipo, e a conversa é a do podcast. Mesmo ele, enquanto tá matando, ele tá conversando. Então, isso eu chamei de linguagem caótica, porque pra mim foi onde eu falei, cara, que saiu do meu conforto. Sim. Eu não sei o que tá acontecendo e tá interessante. Uhum. Mas eu vi com O personagem conversava no podcast. Era um podcast como aqui. Ok. Só que imagina que pegam essa nossa conversa e gravam Uma cena em cima disso. uma cena que não tem a ver muito com a não, nossa entendi. conversa. Agora entendi. Mas os diálogos encaixam um pouco, é como se eles estivessem conversando, mas Tá. enquanto tá indo para outro planeta e não sei o quê. Enfim, é bem caótico nesse sentido, mas é muito legal. Uhum. E aí tem um episódio até com a Kathleen Dott, que ela escreveu uns livros sobre morte. Ela tem uma... tinha um... Não é necrotério, nos Estados Unidos tem essas casas onde faz os velórios e etc. E ela trabalhou com É a isso. casa das pessoas, né, que faz o velório. Né? Mas tem uns que se aluga, assim. Isso eu faz- não conheço a cultura. Faz a muito, né? cerimônia lá. Porque eles vão fazer o velório dias depois, né? Eles têm uma... Dependendo também... Enfim. Ok. E ela trabalhou com isso. Ela viajou o mundo conhecendo culturas de fúnebres ao redor do mundo. É muito legal. Ela tem vários livros sobre isso incríveis. Depois até te mostro alguns. E tem um episódio que é um podcast com ela. E eles vão falando sobre isso. É lindo, cara. Tipo, mas assim, a sobreposição de comunicações, porque tem a comunicação verbal, tem a comunicação de cores tem a comunicação dos movimentos. Tem várias comunicações acontecendo e cada uma narrando coisas diferentes, mas que se complementam também de alguma forma, ou você que se foda para complementar na sua cabeça. E aí eu falei, cara, chegamos numa linguagem caótica. Uhum. Isso para mim saiu do videoclíptico, porque a gente começou a acrescentar camadas e foi pro caótico. E aí eu falei, legal, agora estamos num novo ponto da comunicação. E para mim tinha parado ali. Até hoje, agora, quando vocês me mostram esta armadilha, bizarrice. essa bizarrice Então, assim... Tu já viu? Pegando, tipo, coloca um monte de areia. Tá rolando podcast. Uhum. Coloca um monte de areia num copo e o cara vai socando assim, aí Sim. coloca mais, vai socando. E é prazeroso. São É. coisas prazerosas. Igual o cravo.
Exato. Para algumas pessoas, terrível, mas você fica acompanhando. Você fala, nossa, eu quero tirar isso aqui. E nisso tá rolando um conteúdo ali que tá sendo entregue. Mas você está absorvendo esse conteúdo? Aí que tá. Estamos falando de entrega e não de absorção. Absorção não. Absorção. Então estamos falando de entrega. O vídeo é entregue. E os outros que não sabem se comunicar. Desculpa se eu sou ruim no português. E no inglês? Não, o inglês não existe inglês. Se eu sou ruim no português, pô. Então, assim... Português varia. O que acontece? Vamos lá, falando de estratégias, que a gente está falando de alcance e quantidade, estratégias. Hoje, a rede social, ela vai te entregar muito mais para as pessoas se as pessoas elas são retidas no teu vídeo. Então, quanto mais eu fico vendo lá o cara batendo a massinha para ficar ali, ou seja, o conteúdo, pode ser que a pessoa não esteja absorvendo, mas a plataforma entende, cara, as pessoas ficam muito nesse conteúdo, eu vou entregar cada vez mais o conteúdo desse cara, porque as pessoas retêm mais nesse vídeo aqui, nesse tipo de vídeo. Então, o cara consegue ter um alcance em quantidade maior. Tá? Agora, e aí, qualidade ocasionalmente está em alguém que vai só prestar atenção no que ele está falando e não na areia socada. Por exemplo, eu não faço isso nos meus vídeos. Mas você já testou? Não, porque eu acho que não é o objetivo. Aí que entra na questão do objetivo. Não é o objetivo dos meus vídeos, não é o objetivo do meu conteúdo. Tá. Eu não quero que as pessoas ficam no meu vídeo porque tem um videozinho passando bacana. Não quero. Tá. Eu quero que as pessoas fiquem no meu vídeo porque elas se interessam, ou achou o cenário bonito, achou o microfone bacana, o cara que tá ali é vistoso, tá falando legal. Eu quero que as pessoas fiquem por isso. Eu cuido da estética da minha captação para que ela seja entregue. Eu não uso de subterfúgios de... agora eu gastei. De edição para que a pessoa fique presa no meu vídeo. Tá. O máximo que eu coloco, é aquilo que eu coloquei lá, a gente brincou do Dumbledore, da penseira. O máximo que eu faço é colocar aquilo ali para ilustrar. Que complementa. Para ilustrar. Mas o meu conteúdo é desenvolvimento pessoal. Às vezes, tipo, aquilo foi um achado, foi uma coisa que ficou legal e daria para colocar. Agora, no restante das coisas, não tem muita coisa, porque é mais ensinamento. É mais a pessoa ouvir e falar, pô, isso aqui é da hora. Pô, isso aqui é legal. Então, eu prefiro ser fiel ao conteúdo do que, entre aspas, tá? Com o bom senso da palavra, do que me prostituir isso aqui tá fazendo sentido, eu vou fazer desse jeito. Não, eu prefiro ser fiel ao meu conteúdo, que é o que eu vou falar sempre para as pessoas aqui. Porque pra mim a Márcia Sensitiva foi prostituição que ela fez. Cara... Perdão. Não. Como eu quis dizer, nesse sentido. Ela usou... Porque isso aí já era uma coisa que estava viralizando lá fora. Mas ela usou aquilo como, tipo assim, eu aprendi isso, eu quero que vocês aprendam também. Se você pega o vídeo completo e fala assim, eu ouvi isso e eu achei fantástico. Se você tivesse se eu tivesse 1 milhão... Tá. Então, tipo, ela... Só que pegou o trechinho, entendeu? Pegou a parte, só que ela dá a pancada. Mas se você pega o vídeo inteiro, ela fala isso. Tá. Entendeu? Então, tipo... E outra também, não exatamente ela viralizou com aquilo, as pessoas pegaram aquele corte e disseminaram aí para as redes sociais. Porque teve muitas pessoas que ganham muito dinheiro fazendo cortes para a internet também. Então, tipo assim, a maneira com que... Eu acho que o podcast, cara... Tenho certeza que o podcast, ele mudou todo o conceito de consumir conteúdo. Sim. Você lembra como você consumia conteúdo antes de podcast? Além dos livros? Sim, não só livro, não. Eu sempre gostei muito de TV, sempre gostei muito de série, de cinema. Só que parece que as coisas eram muito mais difíceis de você ter acesso. Hoje o podcast ele facilitou muito isso. Pessoas importantes falando. Mesmo que seja em inglês, mesmo que seja de fora, você consegue ter acesso à cabeça daquela pessoa. Coisa que às vezes você teria lendo um livro de 200, 300 páginas. Hoje você tem ainda também. Mas, cara, você pega um autor famoso que você gosta, e aí ele vai num podcast, cara, tem 3 horas do podcast, tu ouve sedento. Exato, você fala, mano, por isso queria mais. Então, tipo, é uma maneira legal de você consumir conteúdo, porque você entra no pensamento da pessoa. Você vai consumir seu conteúdo das pessoas de hoje. Por exemplo, uma pessoa legal que você gosta, Nietzsche. Não, aí a gente joga no chat GPT, fala pra ele fazer condensar, você joga numa outra IA que vai falar aquilo pra você e você ouve o conteúdo do Nietzsche. Mas uma pergunta, já que a gente tá falando de podcast especificamente,
Cara, podcast se tornou no Brasil hoje, não só no Brasil, mas acho que o Brasil sempre ele é um país onde as coisas elas terminam. O Brasil é um país onde a cultura de massa massifica mesmo. Sim. O Brasil e os Estados O Unidos. Brasil é muito intenso no que ele faz. Muito intenso na internet. Quando chega alguma coisa, é muito intenso. Muito, e assim, aquela coisa meio enxame, assim, né? E podcast se tornou isso. Sim. Né? Hoje, até, Onde as coisas terminam é bom. mais um podcast. Cara, o podcast direcionado, como você estava me falando, a empresa faz, ela monta como uma forma de instrução, como uma outra forma de se comunicar com o seu próprio público direto. Não é uma coisa que é para ter visualizações, ela tem um outro caminho. Beleza. Agora, quantos podcasts como esse aqui, com um cara branco, barbudo, tá aqui falando, trazendo... Quantos tem? Tipo, cara, você abre uma gaveta, pula 3 podcasts. Qual que vai ser o futuro disso, na tua opinião? Dos podcasts? Já que a gente está caminhando para essa... O nicho. A gente está soterrando... O futuro do podcast são os nichos. Os nichos. Os nichos. Quanto mais nichado você for, mais futuro e mais longevidade você tem. Então, tipo assim, hoje dentro do... Vamos pegar um exemplo aqui da casa. Uhum. Hoje dentro do nicho esporte, eu tenho aqui dentro um que fala sobre o Palmeiras. Então, eu tenho o nicho macro esporte, eu tenho dentro do esporte um outro nicho futebol, e eu tenho dentro do futebol o Palmeiras. Então, tipo, a gente pega... Cauda longa. O macro... Exato, ele vai lá... E, os meninos estão fazendo um super sucesso. Já estão monetizando um canal de corte. E isso eles estão aqui, eu acho, se não me engano, há 6, 7 meses. Então, tipo assim, fidelizado ao Palmeiras, falando do Palmeiras. Então, tipo assim, o futuro do podcast... Tem assunto, cara. Tem. A sua dúvida era essa? Era. Tem muito assunto, irmão. Se eu pegar aqui... Se eu começar a falar do meu time aqui agora e se você, tipo, entender um pouco de futebol, a gente fica falando aqui durante 2 horas. Porque tem conteúdo. Futebol é uma coisa que dá conteúdo. Então, vamos lá. A gente tem um nichão esporte. Vamos fazer um canal de esporte. Pega o canal off. Falar de esportes. 1 milhão de esportes. Exato. Aí você fala, aí a pessoa coloca lá, tá skate, eu gosto de tênis, um exemplo. Então a pessoa só vai voltar lá quando tiver tênis. Então você pega um nicho de um conteúdo hoje na internet, cara, vai ter resultado. Então o futuro do podcast vai ser muito difícil você brigar com o entretenimento. O entretenimento, quando você tem um flow, uma inteligência limitada, um podpah da vida, é muito difícil você brigar. Porque você precisa de pessoas famosas para te referendar. Pessoas boas. Agora, quando você tá um nicho do nicho, aí entra uma outra coisa que mudou também a comunicação. As pessoas antigamente faziam os podcasts e colocavam o nome das pessoas. Não sei se você já para pra pensar nisso. Por exemplo, eu venho aqui e você coloca lá, Vitão da Avocado. Tá. Foda-se o Vitão da Avocado. Ninguém quer saber. Vamos onde você vai chegar, porque eu acho que eu hoje as pessoas colocam títulos que sejam interessantes de busca. Por exemplo, qual é o título que você pode colocar na nossa conversa aqui hoje? O futuro da comunicação e os podcasts vão acabar? Um exemplo. Quando a pessoa vai buscar isso na internet, pode acontecer do Google colocar você ali nesse assunto. Então, tipo assim, a maneira de você entregar esse conteúdo, de comunicar esse conteúdo, também ela vai mudando. Eu não quero saber quem é o Carminati, eu quero saber o que o Carminati está falando. Entendeu? Tá. Hoje, as pessoas não precisam saber quem é o Vitão. Então. As pessoas precisam saber o que o Vitão tá falando. Eu não quero, tipo assim, eu não consumo mais conteúdo pelo nome. Mas a pessoa que está falando não importa tanto quanto o que ela está falando? Importa, mas hoje você é captado por aquilo que ela fala. Segundo, você vai conhecer a pessoa, que aí vai importar quem é a pessoa. Por exemplo, se a pessoa entrar nesse corte agora, ver, caramba, esse cara tem uma voz imponente, legal, e o que ele tá falando tem sentido, legal, eu quero conhecer a vida desse cara. Aí, rede social, Instagram tal, conhece a vida do cara. Aí começa a acompanhar mais de perto. Vai falar assim, mas ele fala aquilo, só que um cara é um merda, escroto nesse sentido aqui, não quero mais o cara. Então você passa por um crivo muito maior hoje. Claro, quem tem o interesse de buscar as pessoas, de saber quem elas são. E você acha que o podcast vai virar outra coisa em algum momento? Cara, não acho. A princípio, não. O que pode se mudar é cenário, mas eu acho que o que fez o podcast ser o que é essa genuinidade. Genuidade. Tá vendo? Eu sou um leigo. Genuidade de trocar uma ideia e conversar, de você me ouvir
de eu te ouvir. Então, essa coisa genuína que fez o podcast virar o que é. Na televisão não tem espaço para essa conversa. Na televisão é o seguinte, é pauta, irmão. Se não seguir a pauta, falou fora da pauta, Mas eu grandes te podcasts corto. também são... Mas tem espaço, tem abertura para conversa. Tá. Não é uma coisa que, por exemplo, o diretor vai ficar gritando no teu ouvido, porque tem a grade da porra do patrocinador e tu não pode ficar enrolando, amigão. Fala, entendeu? Que tem um programa na sequência. Exato. Então, tipo assim, era uma coisa mais engessada. O modelo de televisão. Rádio, a mesma coisa. Tem rádios que, beleza, são rádio news. Você pode argumentar, você pode falar e tudo mais. Tanto que você vê, a Jovem Pan mudou toda a sua estrutura de comunicação e foi para uma Panflix da vida. Ou seja, saiu da rádio e foi pro vídeo. Cara, hoje você vê o canal de esportes da Jovem Pan, pô, gigantesco. Tá na televisão, tá no rádio, tá no YouTube. Então, tipo assim, a forma de se comunicar foi diferente porque ali tem espaço para falar, no estilo de rádio daquele. Agora, na internet, os patrocinadores estão rodando na tela, tu vai falar o patrocinador. O cara, eu aluguei um estúdio aqui por 2 horas, eu vou ficar falando por 2 horas. Eu tenho uma pauta, mas se tu entrar num assunto que eu acho interessante, que eu acho que é pertinente, cara, vambora. E então acaba sendo uma conversa mais solta, conversa mais assim, leve, mais tranquila. Sim, mais natural. Exato. Então a televisão ela não proporciona isso. Nenhuma outra mídia. Então, o rádio às vezes pode, dentro de um programa específico, ok. Mas, que nem eu fui no programa do Valmirão até da Difusora, cara, tem espaço para se falar. Porém, tem que fazer os breaks, tem que seguir uma linha. No podcast não tem isso. Por isso que tornou o que tornou. E com as novas tecnologias, o que você acha? Achismo mesmo. Tipo, a gente tem inteligência artificial crescendo pra caramba, realidade aumentada crescendo pra caramba, tem várias... Isso... E o podcast ele é fruto, né, de tecnologias recentes que trouxeram a possibilidade de a gente ter e que foram, inclusive, incentivando novas tecnologias. Porque quanto custava um equipamento para você fazer uma gravação de podcast há 10 anos? Muito caro. Muito diferente. Não estou dizendo que é barato, mas muito diferente do que é hoje. Capacidade de edição, capacidade... Hoje as pessoas conseguem. Não vai ficar uma coisa profissional, óbvio, mas consegue. O Gabi tá aqui, pode provar. A Adobe... Como é que é, Gabi? Qual? Adobe Shutter? Adobe Enchanter. Enchanter. É uma plataforma que você joga o teu áudio lá, você grava ele em qualquer lugar que for, você joga ele lá, ela vai melhorar o teu áudio. É uma ferramenta que ainda está em desenvolvimento. Hoje, tipo, se você joga um áudio gravado desse celular nela, ela não vai te dar um conteúdo legal. Por mais que a propaganda fale isso, assim, se você gravar no seu celular, aqui dentro desse estúdio, vai ficar do caralho. Agora, se tu gravar no ambiente externo com ruído, que o pessoal fala assim, com ruído, não, olha, vamos arrumar isso aqui. Ainda não chegou nesse nível, tá? Mas em questão de qualidade... Você consegue fazer uma coisa hoje com um equipamento muito mais barato. Se você souber usar o teu celular, o microfone do teu celular ou o fone de ouvido num lugar mais tranquilo, você consegue ter uma qualidade de áudio legal. Celular nem se fale. Você tem uma qualidade de vídeo também hoje muito melhor do que uma webcam. Sim. Entendeu? Então, tipo assim... Melhor que câmeras de 10, 15 anos atrás. Cara. Exato. Então, tipo assim, você consegue através... Não estou falando nem de inteligência artificial, estou falando de tecnologia. A inteligência artificial... É material mesmo. Vai entrar nessa questão da edição, quero melhorar o meu áudio e tal. A gente consegue. O Gabi mesmo, ele pega vídeo para editar, ele fala assim, mano, usaram o Enchanter aqui. Eu falei, mas como é que você... Aí, na hora que a gente começa a prestar atenção nas diferenças, você vê que aquilo ali é um pouquinho robotizado ainda, mas para quem tem um ouvido treinado. Sim. Para quem tem um olho treinado para ver uma edição, tal, vai conseguir ver os defeitos. Mas assim, hoje, cara, falando de inteligência artificial, eu sempre vou falar que a inteligência artificial ela é uma ferramenta para você. Ela não é o primordial. Porque a gente falou aqui da possibilidade de... Eu quero fazer quero bater um papo com o Santos Dumont. Sim. E aí a gente consegue... 5 sites aí que eu usar, eu consigo fazer isso. Consegue. Eu acho que assim, isso vai chamar atenção. Eu acho que, por exemplo, você pega o ChatGPT hoje, você fala assim, eu quero que você fale como o Steve Jobs.
as ideias do Steve Jobs. Então, tudo que está ali na internet, ele vai puxar e ele vai falar, vai devolver para você numa linguagem como se fosse Steve Jobs. Então, eu nunca fiz isso, é até uma curiosidade, quero fazer isso, de trocar uma ideia com uma pessoa que tem uma obra literária gigantesca e, enfim. Mas a gente pode trazer isso para um papo de podcast. Porque, nem eu te falei, você pega aí o texto, joga para uma plataforma de áudio, você pega uma voz semelhante ali. Não, eu você gostaria consegue fazer. de entrevistar personalidades históricas. Isso é muito legal. Entrevistar Karl Marx, entrevistar Gostaria. Nietzsche, Gostaria. entrevistar Platão. Então, Você entendeu? Dá para fazer. E, tipo, o Bozo. também, eu não sei se tem muito conteúdo de que vai Caramba, mais conseguir que Nietzsche. extrair. Certeza. Uma vida bem mais louca. E olha que Nietzsche. não Então, foi mas, das mais mas fáceis. aí que entra a questão, tipo assim, será que vai ler a vida do cara ou que o cara escreveu, o Então, pensamento a do gente cara? precisa de uma inteligência artificial que tenha uma capacidade Essa noção, exato. de absorção ali. Porque às vezes o que vai puxar na internet é o que escreveram do cara, e às vezes não é nem o cara. Então como é que vai mensurar isso? Vasculha a obra de Nietzsche, leia. É muito mais fácil isso do que o Bozo, na minha concepção. É que ele não tem produção. Exato, de conteúdo. ele pode ter sido um ícone na comunicação de... como é que fala? Comunicação... Eu falei aleatoriamente. Não, tudo bem, mas pegando um exemplo, assim, para algumas coisas você vai conseguir, para outras vai ser mais difícil. O cara teria que assistir todo. Bom, mas aí não sou eu. É inteligência. Mas a gente não sabe ali. como é que tá essa leitura, essa análise. Ainda não. Eu acho que ainda não tá. Mas, por exemplo, o meu podcast, os meus conteúdos, ele é feito todo em inteligência artificial. Mas a diferença é... A pauta. eu coloco tudo que eu penso a respeito, eu coloco lá como informação para ele. E aí ele te lapida e entrega. Eu faço isso também. Exato. Então, Isso tipo... Pra isso é bom. Todo o conteúdo que está na minha rede social hoje, ele é feito, texto é feito de inteligência artificial. Ah, mas você está usando genérico? Não, eu escrevo ainda, eu E depois imputo ainda informação. que ele te manda, você também. Eu faço uma revisão, falo, pô, tá legal, pô, melhor isso aqui. Mas assim, é feito tudo em inteligência artificial. Então eu uso como uma ferramenta. Se eu falar para você hoje, Carminati, olha, está aqui um guarda-roupa de 8 portas que você precisa montar. Eu vou te dar aqui, você tem a opção de usar a tua mão para fazer. Eu vou te dar uma chave de fenda e uma parafusadeira. O que você escolhe? Eu chamo alguém. eu também. Quarta opção, eu vou chamar uma pessoa que sabe usar isso. Que aí entra também o Mas, profissional sim, da área. Mas o que você usaria? Eu usaria uma... O que você falou? Parafusadeira. Parafusadeira. E uma chave de fenda também. Tem uma chave de fenda. Opção. Também. Fenda ou Phillips, aí você escolhe. Vai fazer Supondo que eu entendo do que você está falando, eu usaria. Uma coisa é um trabalho mais manual. Outra coisa é um trabalho de você pegar uma máquina que vai na tua mão, você vai fazer um serviço muito mais rápido, sem ficar com a porra do dedão inchado. De tanto você ficar lá girando É a isso tal aqui. da frase. Nenhum homem é mais forte do que uma ferramenta. E nenhuma ferramenta é mais forte do que um homem com uma ferramenta. Então, saber. A gente não é mais forte que a ferramenta, mas a gente tem que saber usar. A gente, com a ferramenta, sabe usar. É mais poderoso ainda. Então, ninguém sozinho é mais poderoso que a ferramenta sozinho. Ninguém é mais poderoso que em processamento de dados que o ChatGPT. Exato. Mas ninguém. Mas aquilo pode me ChatGPT municiar. é mais poderoso do que uma pessoa sabendo usar o ChatGPT. Ele sozinho não vai. É a mesma coisa se a gente for levar em consideração o dinheiro, cara. Vamos levar uma coisa mais do dia a dia. Se você deixar o dinheiro dominar você, você nunca vai estar satisfeito com nada na sua vida. Aí tô fazendo uma frase bonita aqui já pra virar um corte, entendeu? Se o dinheiro dominar você não vai... Agora, se você dominar o dinheiro, cara, ele vai trabalhar em prol de você. É isso tudo na ferramenta. E falando disso, só pra gente... Me fala um número de 1 a 3. 1 a 3? É. 3. 3. Você pediu 3 perguntas pra ele, né? Eu pedi 3 e vamos escolher uma. 3. A Aí eu falo terceira. 3, ele escolhe o que ele quiser, ali que ele não mostra. Não faço isso. É igual a gente não tem uma câmera aqui no estúdio. Eu tinha certeza disso. 3. O avanço das redes sociais trouxe uma mudança significativa na forma como as marcas se comunicam com os consumidores. Ponto. No entanto, também tem havido um aumento da desinformação e do discurso de ódio nessas plataformas. A gente falou mais ou menos disso. Como as agências de publicidade podem enfrentar esse desafio e garantir que as mensagens das marcas sejam autênticas, confiáveis e responsáveis em meio a um ambiente digital cada vez mais complexo? Tem uma frase muito legal de um colega que eu gosto muito,
Que em terra de inteligência artificial, quem tem storytelling é rei. Muito bom. Então, tipo... Discorra. Comente, justifique. Não, porque, tipo, se você tem um storytelling... Você já leu o livro Storytelling? Não. Pesquisa o livro aí, Gabi, só pra ver o autor. O Storytelling, aquele que eu li quando eu tava na UTI. Cara, ele fala muito ali da questão das pessoas, que as pessoas mudaram a vida ou uma situação ou uma marca ou uma empresa. Eu lembro de tem 250 páginas, se eu não me engano, tem ali umas 180 histórias ou 150 histórias bem curtas de 5 páginas. Carmine Galo. Isso, é isso aí. Carmine Galo. Isso. Cara, excelente esse livro. Excelente, excelente. É um livro muito bom. E ele fala do Starbucks. Que o cara do Starbucks, ele era um produtor de café, se eu não me engano, salvo engano, né? Mas ele era um produtor de café e ele tinha uma loja de café, só que, não estava indo muito bem. E aí ele fez uma viagem e tal, ele voltou, ele percebeu que o negócio dele não estava no café. O negócio dele estava nas relações. Então ele falou assim, eu vou criar um ambiente de relações aqui, onde as pessoas vão vir aqui tomar café, mas elas vão passar tempo aqui dentro. Ou seja, nos Estados Unidos isso é muito forte. Aqui é pouco, mas ainda a gente acho que disseminou isso para as cafeterias. Mas hoje a gente vai em cafeteria para fazer reunião. Mas você sabe que você foi pego no storytelling, né? Sim. Porque não é essa a verdade. Então, aí que tá. O storytelling é sensacional. Então, aí que tá. O livro falando de storytelling foi isso. Muito então, bom. As pessoas contam uma história que te envolvem. É porque o Starbucks, o criador mesmo, ele criou, ele tinha umas 3 lojas, ele falou, se essa bosta não vira nada, vendeu para alguém. Quem comprou foi um grupo já com grana e tal, e aí investiu e cresceu, mas também com muita sorte, também com muita coisa, mas a história de eles terem entendido em algum momento, isso não é só storytelling, em algum momento, não foi tipo uma pessoa que era né, isso é legal. No livro fala que ele foi para uma cafeteria na Itália e ele percebeu que o ambiente que as pessoas elas iam para conversar, salvo engano, tá? Faz um tempinho que eu li. Cara, os cafés, né? Tipo, sempre. Deu essa morrida até o Starbucks trazer isso para os Estados Unidos, mas na Europa sempre foi. O café era muito ligado ao intelectual, não sei o que, começo do século, Paris, na Itália. E no Brasil também. Sim. É que aí os Estados Unidos criou essa outra versão. Gourmetizou toda a parada. Não é que gourmetizou, ele criou uma versão mais tecno, né? Não tem uma cara mais acelerada também, né? De pegar o copo, inventou a cinta para você não queimar a mão, mais descartável, né? Porque na Itália, tô botando processo, faz um café errado na Itália para você ver se você não apanha. De 30 nona. Olha o discurso de ódio aí, ó. Mas assim, pegando por esse gancho, você pega... Pô, claro, né? Eu vou precisar ler de novo para reforçar essa história. Mas assim, o cara... A marca criou um storytelling ali que vende. Então, qual que é a relação das pessoas hoje com o Starbucks? Pô, é um lugar que você vai para estar com as pessoas que você gosta de tomar um café. Starbucks. Aí é complicado. Desculpe, aí é complicado. Eu sei, é mais falou forte. Que a quinta série era bom. Tá vendo? Joga essa piada vai viralizar. Você vai ficar famoso. Com certeza. Então, tipo, o story... Né, como é que é a relação das marcas com as pessoas nesse mundo, né, de ódio? Cara, é storytelling. É você saber contar o propósito da tua empresa, você saber contar para que você existe no mercado. E isso vai entrar muito em questão de criação de conteúdo, cara. Porque assim, mas eu não tenho como criar conteúdo. Cara, se você não tem como criar conteúdo, então tu não existe. Eu falo assim, a Avocado aqui hoje, cara, em 2 anos e meio a gente construiu tudo isso aqui. Por quê? Cara, foram 3 pessoas que se juntaram, claro que cada um com seus objetivos de pagar conta, mas, além disso tudo, a gente sempre fala de uma maneira, o que a gente pode fazer para impactar o mercado que a gente vive. Impactar de que maneira? Trazendo inovação. É isso. E, tipo, cara, a gente fez um evento, foi semana passada, se eu não me engano, isso aqui vai sair mais pra frente, então, né? Mas a gente fez um evento, cara, que a gente foi patrocinador do evento e a gente levou toda a nossa estrutura de podcast. Eu vi os bastidores. E as pessoas perguntaram, tipo, o pessoal é de São Paulo? Pô, o pessoal de São Paulo? Não, o pessoal daqui de Ribeirão. Então, assim, a gente tenta levar para os lugares de uma maneira, mesmo que a gente, entre aspas, não ganhe nada, né? A gente estava patrocinando o evento, mas assim, a gente estava ganhando a exposição da marca e tudo mais. Mas, assim, a gente tenta fazer essas coisas, cara, para impactar o mercado. Porque o meu objetivo com o Avocado não é ganhar dinheiro. Meu objetivo com o Avocado não é ficar rico.
Meu objetivo com o Avocado é mostrar para as pessoas que dá para levar um conteúdo de qualidade, você criar um conteúdo em qualquer lugar que você tiver. Esse basicamente é o nosso storytelling, trabalhar o conteúdo da tua empresa, trabalhar o conteúdo das empresas ou da pessoa para que ela atinja não quantidade, mas que ela atinja em qualidade, que ela atinja em relevância. Por exemplo, as pessoas falam assim, já conversei com umas 2, 3 pessoas já, cara, eu ouvi teu podcast em algum lugar, eu odeio meu trabalho, pô, chamou a atenção. Aí o que é o eu odeio meu trabalho? Aí tem todo o storytelling. O eu odeio meu trabalho é transição de carreira, é como eu fiz a minha transição de carreira, como a minha vida na adolescência até eu chegar aqui influenciou na pessoa que eu sou hoje. Então, ou seja, eu tenho conteúdo pra caramba pra falar. Mas o meu objetivo não é viralizar. Meu objetivo não é ficar famoso. Chegar nas pessoas certas. O meu objetivo é que as pessoas que ouçam e curtam aquilo sejam impactadas. E se 10, 12, 20, 30 pessoas forem impactadas, maravilhoso. Muito bom. Porque uma coisa que eu penso hoje em dia cara, a gente tinha muito medo. A gente tinha muito medo nos anos 90, mais ou menos nessa época, de um futuro apocalíptico no sentido Andy Orwell de 1984. Naquela ideia de que a gente vai ter o grande irmão observando a todos, vai haver uma grande ditadura que nos proíbe de tudo, que nos vigia o tempo todo e que ninguém pode sair da linha e que tudo é proibido, né? Vai se proibindo tudo. Só que também tem em contraponto a 1984, também tinha ali O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que fala o oposto disso, de um futuro, e acho que a gente não prestou muita atenção nesse, e esse foi acontecendo, de um futuro onde nada é proibido. Tudo que a gente recebe, tudo que nos faz bem, e a gente busca o que nos faz bem o tempo todo. E a gente tem acesso a isso o tempo todo. Só que chega um ponto que tá tudo ali, nada é controlado, nada é proibido. Então tem tanta coisa que o que é verdade e o que faz sentido de fato, a gente não encontra. E nem saber se é verdade faz sentido. Faz sentido, sabe? Porque não há mais. Tá tudo, a enxurrada é tamanha que a gente se afogou e não sabe mais onde se pegar. Nesse sentido, então, o apocalíptico, o distópico que não é nem apocalíptico, né? Distópico que 1964 traz pra gente é um distópico onde a gente se ferra com tudo aquilo que é ruim, que nos é proibido. E já o Huxley, ele traz pra gente que a gente se ferra com tudo aquilo que é bom, com tudo aquilo que a gente gosta e que nos é permitido. E eu acho que hoje a gente caminha muito mais... A gente está distante de 1964. A gente está distante da ideia de uma grande ditadura do grande irmão que nos observa, que um pulso firme controlando a tudo. Olha, vão dizer que não, que... Cara, mas vocês não têm ideia do que a gente atingiu de liberdades hoje perto do que poderia ser. Ou então leiam 1974 e entendam que tipo de pulso firme ele está falando, que não tem nada a ver com essa tua birra com alguma classe. Ou então que nossa, me proíbem tudo. Já o Admirável Mundo Novo, a gente está muito mais próximo, cara. O volume absoluto de liberdade que a gente tem de conteúdo está fazendo com que a gente com que não exista. A gente está preso naquilo que a gente ama, que é essa liberdade irrestrita. Tem uma frase que até comentei com o Gabi uma vez e foi difícil explicar ela para o Fernando, porque o Fernando é um ser um pouco confuso, que é a verdadeira liberdade é a gente fazer aquilo que a gente não gosta. Aquilo que a gente não quer. Aquilo que a gente não quer. Estoico pra caramba. Porque, cara, hoje a gente entrou num nível de dopamina gigantesco com as redes sociais. Ai, quem curtiu meu vídeo? Às vezes eu me pego assim. Postei um stories, faz meia hora. Ai, quem será que... Quem viu? E a gente vive nesse nível de dopamina. Você fala, nossa, um cara de 60 mil curtiu minha foto. Aí você logo... Pô, então eu vou no dia de 100 mil agora. Calma, cara. Então, tipo assim, a gente entrou nessa... Acho que a maior prisão que a gente podia entrar, a gente entrou. Que é a prisão do prazer imediato a todo momento e restrito. Hoje, até a frase que o rapaz usou hoje de manhã, onde tudo é tudo, nada é nada.
onde tudo é uma coisa extravagante. Por exemplo, essa câmera, ela é o máximo, mas aí quando é a câmera de 6K, é o máximo também. Então, tipo, onde tudo é tudo, nada é nada. Eu achei... Se todo mundo fosse gordo, eu não era. Exato. A gente contraria, né? A gente é da classe que contraria. Mas nós estamos presos a isso. E as pessoas, elas, voltando para a comunicação, elas estão se enquadrando numa bolha gigantesca, e quem fala algo diferente não faz parte da bolha, e geralmente quem faz isso não tá nem aí para ficar na bolha. Eu não tô nem aí para fazer parte de uma bolha, por mais que eu não vou falar que eu não faço, mas de alguma bolha eu faço parte, é natural. Sim. Mas assim, eu não fico preso a consumir somente aquilo que me satisfaz. Às vezes eu gosto de ouvir uma pessoa que eu não gosto. Não sei se você faz esse exercício. Às vezes eu faço. Mas isso... eu continuo não gostando. Não, a gente continua. Mas assim, faz a gente abrir o campo de peraí. Isso eu faço bastante. Não é só o que eu gosto. Por exemplo, às vezes eu me pego assistindo coisas e falo assim, meu... Às vezes traz conteúdo assim, tipo Netflix, filmes... Eu não gosto disso, mas eu preciso me expor a isso. Para eu saber o que eu gosto, o que eu não gosto, se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Para mim, a maior bizarrice assim, de eu me colocar num lugar que me incomoda é assistir Black Mirror. Nossa Senhora. Me incomoda num gigantesco... Eu tenho que ficar 2 meses sem, porque eu fico depressivo. Você fala, cara... Não, é muito bom. E tem temporada nova. O meu maior medo do Black Mirror é saber a proximidade das coisas que acontecem ali. Porque o que acontece ali não é algo tipo assim, não, isso vai acontecer em 2099, não, irmão. Não, tem coisa já acontecendo. Já tem coisa. Tem o primeiro episódio da 3ª temporada, que é o que me pega bastante, que é o das estrelas. A menina conversa... É da 3ª esse? É da 3ª. É muito bom. Dá estrela pra menina, aí ela só pode comprar uma casa se ela for... Não é nem se ela tem dinheiro, é se ela tem 4 estrelas no aplicativo. Eu converso com pessoas hoje jovens que falam... mas ele só... nossa, se acha tanto, só tem 3 mil seguidores. Essa pessoa tem... Eu falo, caralho, o que tá acontecendo? E assim, eu não quero ser o tiozão falando, olha essa juventude aqui... Mas, cara... não, mas aí tem coisas que... Como é que você vai julgar a quantidade de seguidores? Hoje pode comprar seguidor, cara. Você não pode julgar ninguém. Hoje eu posso sair dessa conversa aqui e comprar 1 milhão de seguidores pra mim. E aí? Eu vou ser alguém? Mas então, é aí que tá o pueril das pessoas. O fato delas não saberem se comunicar também diz respeito a elas não saberem o que elas querem consumir, o que elas querem pra ela. O que antigamente todo mundo queria ser jogador de futebol, hoje todo mundo quer ser tiktoker. Gente, eu não quis nenhum. Eu passei imune. Não, beleza. Mas eu digo na grande massa. Grande massa. Você não faz parte da grande massa. Por mais que você tenha grande massa... Mas, uma coisa que você falou, só pra gente ir caminhando... O diretor já acendeu a luz, né? Já tá me tacando coisa. Ele quer ir embora. É que... Não gagueja, cara. Calma. Importante. Respira. Isso. É que é importante a gente ver outras pessoas também... Até para que a gente não acredite que a gente é o bem e existe o mal. Porque a gente está vivendo um mundo onde polarizado. Absolutamente tudo... Eu nem uso o termo polarizado, porque mas é radicalizado no sentido de... Independente do lado, todo mundo se acha o bem. E Hegel tem uma frase que é muito boa, que é: não existe mal maior do que o bem que se acha o último bem. Todo mundo que vier com a ideia de que o mal é sempre o outro, esse é o pior dos maus. Então, isso é uma frase, Hegel é filósofo, enfim, mas eu gosto muito dessa frase e acredito muito nisso. Sempre que alguém disser que ele atingiu o bem supremo, ele é a perfeição, ele é a sabedoria, ele é o incorruptível, inabsurdo, e todo o restante é o outro, é o mal. Stalin falava do grande outro, né? A roda da história era o grande outro dele. Tem vários grandes outros na história. Que é sempre que você põe... é a história que fez isso. Tem sempre um outro, um grande outro. E aí, e sempre que você coloca a culpa de tudo no outro, sendo ele um pequeno outro ou um grande outro, e você se coloca na posição de bem, você é o maior mal que existe. Então,
estourar a bolha no sentido de, ao menos, tentar fazer o exercício de falar, legal, eu sei que eu acredito que eu estou certo nisso, nisso e naquilo, mas eu vou também ouvir o outro lado ou os outros lados para tentar fazer, de fato, o exercício de se pôr no lugar e de tentar racionalizar que você não é a última bolacha do pacote e que você não é o bem absoluto. Porque, mais uma vez, eu sigo isso à risca na minha vida. Quando você chega no ponto de se achar o bem absoluto, você é o maior dos maus. Né? E a gente sempre viu isso na sociedade. Sempre que chegou alguém nesse ponto, cara, ali era um perigo real que a gente ia enfrentar. E a internet está dando a comunicação atual da internet... Só um complemento nisso que você falou, que eu acho que existe até um nível um pouco maior disso, de quando alguém coloca o outro nessa posição. De bem absoluto. Eu também acho. Beleza, eu sou bem absoluto, também concordo com tudo isso que você falou. Mas... o meu lado, né? Sim, eu sou do lado do bem. Mas então aí tem a galera que coloca o outro e acompanha e o segue cegamente, também é um mal desgraçado que acontece hoje em dia. Total. Exato. Bom, o assunto tá muito bom, mas pra gente caminhar a finalização antes que a gente seja agredido e hostilizado aqui... O máximo que ele vai fazer é deixar o computador e ir embora. Ele Mas não vai desligar. Não tem podcast depois? Tem, às 8h30 da depois noite. fala, o podcast não tem isso dos horários, da igual a televisão. Tem 8h30, irmão. Se você quiser ficar aqui até 8h30, fica à vontade. Tô brincando. Mas se você quiser pagar também mais do que o próximo, cara, eu já expulso o próximo e a gente continua. Aqui a gente é vendido pelo dinheiro mesmo. Aqui a gente não faço isso pelo dinheiro. Não. Meu conteúdo eu não faço pelo dinheiro. Agora, o meu estúdio, irmão, aí é pelo dinheiro. Claro. E tem que ser. E aí eu sempre finalizo com duas perguntas. Primeira, me indica alguma coisa que me entretenha. Uma série, um filme, uma música, um livro, uma dança. Não, dança não. Eu não vou ser tão ruim com você. Eu gosto de dança. Você gosta de ver dançando, é diferente. Eu gosto de dançar, cara. Te juro, ninguém acredita nisso. Eu não consigo. Mas você gosta de dançar o quê? Lamba aeróbica? Lamba aeróbica. Mentira, você não gosta de dançar lamba aeróbica. Eu nunca dancei aeróbica. lamba aeróbica, mas se eu Você sabe o que é lamba aeróbica? Sei. Tá. Se eu pudesse, se eu não conseguisse... sabia, eu descobri isso Eu recentemente. dançaria, dança de salão, samba. Eu adoro. Pô, pagodinho, sambinha é de boa. Eu sei sambar, mas é que eu não consigo. Eu tenho coluna travada. Aquela coisa, o conhecimento você possui. É igual a natação. Eu sei que cada passo que você tem que dar na água, me joga lá. Mas você não vai. Eu não tenho... Tuf, vou da superfície pro fundo, não chego a boiar. Vou indicar. Então, cara, teve um livro que eu li. Vou indicar um livro pra você. Série, eu posso indicar duas pra você, que você provavelmente já assistiu, que é Suits e House. Que pra mim são eu sei qual é, mas nunca assisti. Personagens icônicos pra mim, que, E não tô falando pelo lado Red Pill da galera que vê o Harvey Specter como o fodão, porque tem umas temporadas ali que ele mostra o ser humano que ele é e eu nunca vi nenhum corte disso. Tá. Nenhum corte mostrando a realidade que acontece no meio da série depois. Mas sem spoilers. E House, pra mim, House é... cara... não, House é foda. Fantástico. Pra mim, ele como ator, como personagem, é sensacional. Sabe de onde ele foi inspirado? Não. Ele, com certeza absoluta, no Sherlock Holmes. Com certeza absoluta. Porque eu suspeitava e depois li. Tá. Porque ele chama House. Por causa das epifanias que ele tem? E o outro chama Home. Foi quando... Porque assim, ele é totalmente o mesmo estilo do Sherlock Holmes, né? Ele é cínico, ele tem muito inteligente, ele investiga e descobre. Tá, aí eu falei, cara, ele parece muito o Sherlock Holmes, ele é o arquétipo do Sherlock Holmes, assim. Aí eu fui ver, peraí, ele chama Dr. House. E o Sherlock Holmes é Holmes, tipo, casa os dois. Eu falei, não, isso não é possível. Aí eu fui pesquisar e era mesmo, foi inspirado. Pô, é uma série fantástica. Muito São boa. 9 temporadas, se não me Muito engano. boa. Mas o que eu vou te indicar é o livro mais mal-humorado da Bíblia. Tá. Que é um complemento, na verdade não é um complemento, é um livro que é escrito em cima... Dilúvio. Do... Não. Deus tava... Não, pior que não. Pior que é sobre Salomão. Tá. Salomão tem 3 livros na Bíblia que ele escreveu, né? É o Cânticos de Salomão, que é um livro totalmente... poético. Poético e sexual também, né?
E que ele estava apaixonado por uma mina de fora, de longe e tal. Todo mundo na vida, né? E acaba, né? Enfim. Provérbios, que é quando ele, jovem dos seus 30 anos, 40 anos, começa a ter alguma sabedoria na vida. Olha, toma cuidado com isso e tal. E aí, para mim, o terceiro, que é Eclesiastes, né? Que ele já começa o livro falando que nada faz sentido. A vida não faz sentido. Então ele começa o livro regaçando. Então, Salomão era niilista, portanto, não tinha... Muito bom. E aí esse livro chamado O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia, que tem e é difícil achar hoje em dia, você vai achar em sebo praticamente. É do Ed Renekiewicz, é um pastor de São Paulo, da Batista de Água Branca. É um limão na capa e é o livro mais mal-humorado da Bíblia, porque o livro é pautado em Eclesiastes. Então ele vai meio que explicando por que o cara ele era tão mal-humorado ou tão assim... Salomão, cara, e esse livro é fantástico. É fantástico. Se você puder ler, vai ser maravilhoso. Gostei, se você conseguir achar ele também, vai ser maravilhoso, porque eu não consigo achar mais ele. Nem para Kindle? Para Kindle, não, para Kindle eu nunca vi, mas fisicamente eu li emprestado ainda, porque era um livro bem difícil de achar e eu consegui, cara. Você já leu O Cordeiro? Não. Que é uma história fictícia, como se Jesus tivesse um melhor amigo, que chama Bife, o amigo dele. Na adolescência dele. Bife? Não, em inglês. Ah, tá, beef. ok. O gordo já pensa em comida, né? Pô, mas o que é? Um filé? Ele tinha esse amigo, aí mostra a adolescência dele. Tá. Então... legal, interessante. E ele passa por... Não é um livro religioso. Sim. Mas ele é muito legal. Obviamente não, humaniza, né? Jesus Sim. e tal. E, tipo, a adolescência deles, paixãozinho, eles disputam a mina. Tipo, adolescente. Jesus. Porra. Aí ele falou, não, vamos tirar da Bíblia esses 15 anos. 15 não, né? Quantos anos foi? 30, né, praticamente. Quase 30 anos. Que falam, acho que, se eu não me engano, até o 12. nascimento dele, aparição com 12 anos, e depois 30 anos. Só volta depois. São 18 anos, né? Aquele final maravilhoso. Maravilhoso. Bom, enfim, é maravilhoso. Foi coroado, de certa maneira. Que horror. Não, mas ele foi coroado. Não fui eu que falei. Mas, cara, Cancelem ele. Não, mas foi coroado. Eu sei. Eu falo assim, claro, foi uma morte horrível, mas eu até tenho tatuado Carpe Diem e uma cruz. Carpe Diem, aproveite bem o dia, e uma cruz é pelo sacrifício que ele fez. Que eu acredito, né, em Deus e o lado espiritual em Jesus é muito forte comigo. E assim, claro, uma morte terrível, mas foi pelo propósito que ele pôde dar a salvação, o benefício pra gente. Milhões de pessoas que os romanos fizeram isso também. Mas enfim. Sim. Não tô falando especificamente dele. Fez com outras pessoas, mas pelo sacrifício que ele fez. E se a gente sentar aqui, o ano que vem... A gente vai sentar, tá? Eu quero deixar claro que a gente vai sentar, porque o estúdio vai estar bombando. Pode ser até um estúdio maior ainda, mas nós iremos sentar aqui. Fazer um todo branco, sair dessa estética... preta. Escura do podcast. Um bem branco, assim, como se estivesse no céu. Agora eu vou gastar, tá bom, Gabi? Eu vou gastar. É que o preto escuro faz com que o objeto, pessoa, seja o principal da tela. Então, por isso que ele é... Então, eu quero que você tenha mais... que as pessoas foquem mais em você e no convidado. Por isso que ele é todo escuro, por isso que é desse jeito. Branco não vai ser legal. Não, não é isso. Porque da mesma forma eu ia destacar, o contraste é o mesmo. Não é branco nem a pau, cansa a tua vista, cara. Cansa a tua vista. Você não consegue Mas aí você põe areia socada. O Roda Viva, por exemplo. Primeiro que tu não consegue ouvir, porque, os caras são meio chato. Eu adoro. Agora, não, ok, você é chato também. Mas tudo branco, você fala, branco. Pô, cara, branco, é mó bonito. Cansa, é leve. E tudo bege. Tô zoando. Gente, então, quero te agradecer. Não, o que a gente vai falar daqui um ano, né? Eu conheço mais do podcast do cara do que ele mesmo. Olha, eu posso apresentar teu podcast já, viu? Porque eu já tenho o mesmo tamanho que você. A barba é mais bonita. Não então, Você não tem uma mecha branca aqui. Cara, eu tirei um aqui, ó, branco. Não, hoje. mas uma mecha dessa mecha da mecha Mortícia. Mas a gente pode arrumar, né? Pô, eu, William Bonner e Mortícia Adams. Qual que é a pergunta? Se a gente senta aqui, daqui um ano exatamente, o que vai ter de diferente? O que a gente vai estar discutindo de diferente? Eu espero, sou um cara esperançoso. Você já percebeu que eu sou esperançoso e otimista pra caramba. Me julguem. Sim.
Eu espero que a gente esteja conversando já de uma nova linha de conteúdo e pessoas já... pelo menos um filtro as pessoas já vão ter tido desses conteúdos que tem hoje em dia na internet. Pelo menos um filtro. Tá? Não estou falando que elas vão já terem selecionado as pessoas. E eu acho que assim, como na televisão, é claro que a internet deu voz para muita gente, mas como na televisão... A internet deu voz aos idiotas, segundo o Humberto A gente tá lá também, né? Então, enfim. Justamente. Então, mas assim, eu acho que pelo menos, claro que não vai restringir ninguém, mas eu acho que as pessoas vão ter um filtro melhor para consumir conteúdo. Pô, me julguem agora, porque pelo andar da carruagem não vai ser, mas eu espero, desejo, trabalharei para isso. Tá bom. Eu vejo como até uma missão minha e do nosso negócio aqui é levar conteúdo de qualidade, conteúdo bom e não conteúdo que viralize. Até quando chega um cliente e fala, não, porque tem que fazer assim porque viraliza. Eu falei, não vou fazer. E esse termo viralizar, então, comecinho das redes sociais, assim, né? Não é meio ultrapassado já esse termo? Viralizar? Não, porque é viral, né, mano? Não, mas eu acho que... vou transformar em viral. Isso é meio... Sei lá. Você quer transformar em quê? Começo do Twitter, a galera falava muito isso. Você quer transformar em quê? Não, eu em nada. Expansivo? Mudar o termo? É. Bombar é legal, eu prefiro. Vai cagar. Bombar é tão... Não, é melhor tão que viralizar. anos 2000, mano. É verdade. Também. Bombar é 2000. Você é o geração Z. Não, aqui, ele é velho, cara. Ele é velho. O que a galera... Tancar? Tancar? Eu acho que a gente pode usar... O que a galera usa? Irritou, eu acho. Irritar. Eu acho que quando a expressão da música Amor e Fé do Hungria, que ele fala, cheguei com volume topado, pode ser conteúdo topado. Mas o que é tancar, não é isso? Não, tancar é outra coisa. Você, porra, não tanquei, é que você não aguentou. Nossa, eu não tanquei essa piada. Você rachou de rir e você não aguentou, entendeu? Topado pode ser uma palavra Topado legal. é bom. Conteúdo topado. Se alguém chegar aqui e falar, quero meu vídeo irritando. Porque irritando não. É irritar também. Irritar, eu acho... Transformar em hit. E a gente não pode nem falar mais mitar, né? Pô, vou dar uma mitada aqui agora, porque ficou muito pejorativo. Mitada. É, a mitada. Porque lembra mito. Aí lembra. É, então, por isso que... Mas é um termo legal. Pô, o cara mitou. O cara Mas irritou é legal. Ritou é bacana. Vamos ficar com ritou e topado. Você gostou do topado? Topado é legal. Pelo menos na música é muito bom. Já ouviu Hungria? Fica mais uma indicação pra você também. Então, Hungria. Amor e Fé, Hungria. É música gospel? Não. Não, Amor e Fé. O cara mete um revólver guardado no meio da música. Não. Não, o que Hungria. é rap? É, trap, na verdade. Trap? É, que é uma variação do rap. Sim. Aqui o conteúdo é muito conteúdo, irmão. É muito conteúdo aqui, ó. Eu escuto. Eu quero ver se eu ouvir trap. Vitão, te agradecer demais. Obrigado. Cara, imagina. E, cara, eu quero gravar mais episódios. Quando eu tiver o Carminite, nós vamos fazer... A gente precisa fazer esse Carminite. Vai rolar. Esse vai ser aquele programa que, tipo assim, vai ter um Diguinho Coruja, vai ter que ser tipo o The Noite, o programa do Jô e tal. Mas a gente vai fazer num... Só que melhor. Com fundo branco, não, cara. Vai aparecer o Doutor Minati. Então aí vai ficar legal, vai ficar zoado. Cara de médico? Não, cara, tem que ser uma coisa bonita. Entendeu? Estúdio bonito. Mas são todos iguais, cara. Vamos sair Então fora. vamos fazer feio. Vamos fazer feio. Vamos fazer feio. Porque os caras fazem coisas bonitas e a gente faz feio. O Danilo Gentili é o pior programa do mundo. E é tudo bonito. Então... É um estúdio bonito, não sei o quê. E o programa é ruim, não tem graça. O programa é ruim, você acha? Eu acho horrível. Nossa, eu não sei como esse cara... Enfim, vamos cortar... Podia fazer dentro de um carro à noite. É o Car Midnight. Muito bom. Mas já existe já um conteúdo desse, Comedians né? É in bom. Car Getting Coffee. Hã? De carro. À noite não. Ah, é verdade. Tá gravando ainda ou já parou? Tá gravando, tá gravando. O Jerry Seinfeld tinha um programa que é Sim, muito ruim, sim. inclusive. O Jerry Seinfeld é muito bom, mas ele tem um programa muito ruim, que foi o Comedians in Cars Getting Coffee. Que era ele e um outro comediante junto, tomando café e falando piada. Eles andavam de carro, chegavam em algum lugar. E o Seinfeld, acho que ele gosta muito de carro, ele sempre falava um pouco de carro também. O programa era ruim, cara. Ruim. O Seinfeld, ele perdeu a mão. Mas assim. aí o Carminati a gente pode fazer com Uber até, inclusive. A gente pode pegar uma pessoa dirigindo e você atrás com a pessoa conversando. Pode ser? Diferente, Que porque a gente geralmente pode- a pessoa dirigindo e conversando. A gente faz toda a estrutura na parte de trás. Tem como? Dá pra fazer. E uma Kombi branca? Maravilhoso. Se a gente fizer numa Kombi, aí vai ser lindo. E for o
King Kombi. Corta isso, gente. Já estamos passando vergonha. Gente, obrigado. Quem assistiu até aqui. Até o próximo Zedcast.